Já esteve em Portugal? Só de nome, então. Que Deus o abençoe, Natson. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e reiteramos as boas-vindas a todos os que chegaram em tempo para esse culto, em honra e glória ao nome do nosso Deus. Amém? A minha voz esses dias está mais para Ronaldo Arco, Ronaldo Fagundes, porque estamos lá lutando, já tem umas 2 semanas, uma gripe aí. Diz o pastor que é doença de rico, quem dera. Mas o nome do nosso Deus não deixará de ser louvado por conta disso. Amém? Quem trouxe Bíblia diz amém. E nós vamos então à palavra do Senhor no livro de Salmos, e vamos utilizar esse livro bastante hoje, o capítulo 115, o Salmo 115, para a nossa inspiração nessa noite de oração e de louvor na presença do nosso Deus. Salmo 115, verso 1. Quem encontrou? Amém. Quem não encontrou, não precisa gritar misericórdia não, que misericórdia a gente guarda para a hora do sufoco de verdade. É só dizer, irmão, peraí, ou como diz na Bahia, deixe de agonia, e aí a gente aguarda um pouco para que todos possam acompanhar. É o verso 1 do Salmo 115, que tem como título, honra somente a Deus. O verso 1 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas sim ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Nessa noite de terça, você, ao se aproximar do Senhor, tenha em mente que você veio à casa de Deus apenas para glorificar o Senhor, apenas para agradar ao Senhor, apenas para louvar ao Senhor. E qualquer expressão de admiração, de louvor, de alegria, que tudo seja direcionado para o trono de Deus, porque só Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Amém? Everton, acertei? É com você e com o Espírito Santo hoje. Por ruas estreitas e campos, por vales e por outros cantos, por mentes sedentas de alívio, pegadas deixou na lembrança. E hoje ainda se escuta de coisas que outrora ele fez. Repetem-se suas palavras, seus gestos, seus atos de amor. Não era aquele o filho do carpinteiro, não era aquele o menino de Nazaré, ou era o Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus. De Atos capítulo 4, verso 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, louve ao Senhor nessa noite. Por muitos e muitos anos, por muitos e muitos lugares, o nome de Cristo é pregado, trazendo com o corpo alcançado a felicidade almejada. Está no encontro com Ele.
Jesus, esperança e graça, a fonte de toda luz. Não era aquele o filho do carpinteiro, não era aquele o menino de Nazaré. Sim, é ele o Filho de Deus. Sim, é ele o Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Amém. Everton, vou lhe pedir só um favorzinho. Coloca retorno para mim. Tira aí meia dúzia de médio. Põe 10 gramas de agudo, 30 gramas de grave, mistura tudo e entrega para o Espírito Santo. Amém? Na minha voz. Que a bichinha está sofrida. Só Jesus na causa. Amém? Nós vamos à palavra do Senhor mais uma vez. No livro de Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 3, verso 20, bem conhecido da igreja. Apocalipse 3, 20. E eu vou pedir para o Everton deixar ali na ponta da agulha o CD1 e a faixa Para Sempre Teu. E logo em seguida eu quero pedir a ajuda da minha querida filha, Vivian, para louvar comigo. E graças a Deus que ela veio nessa viagem, porque nem sei o que seria se ela não tivesse vindo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Você encontrou? Lá diz o seguinte: eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você já deve ter visto algum documentário, já deve ter lido alguma reportagem falando sobre a relação das pessoas do Oriente, principalmente do Oriente Médio, com a comida, com o alimento, o ato de alimentar, o momento da alimentação. A comida para eles, você sabe, não é algo tão abundante. Portanto, é algo supervalorizado. O momento da refeição é algo valorizado. Ser convidado por uma pessoa dessa para ir à sua casa compartilhar de uma refeição é um grande privilégio. Você vai compartilhar de algo que para essa pessoa é raro e caro, portanto. Eles dizem que lá eles comem para viver e aqui a gente vive para comer. De uma forma muito triste, o Brasil está entre os países com grande índice de desperdício de comida. Um país com tantas desigualdades e dificuldades, mas não existe nenhum programa para se aproveitar. A gente vê constantemente toneladas e toneladas de comida sendo jogada fora. Mas, irmão, o que tem a ver com esse verso aqui? Esse verso está dizendo que o Senhor está batendo a porta da minha e da sua vida, Ele quer entrar em minha casa, em minha vida. Ele quer tomar parte daquilo que eu tenho para oferecer a Ele. Ele diz: eu vou cear com Ele e Ele comigo. Ele quer participar do que você tem para oferecer ao Senhor. Ele se interessa do que diz respeito a você. Sua vida, sua intimidade, sua felicidade, seus problemas, suas alegrias, enfim. Mas Ele traz consigo uma comida que, se nós não participarmos dessa comida, não vale a pena viver. Ele é o próprio pão da vida. Ele é a água da vida. E é dessa comida, é dessa água, desse pão, e Ele quer que eu e você participemos. E a nossa parte é a mais simples possível. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa. Aqui não está dizendo, se alguém ouvir a minha voz e carimbar uma placa de igreja na testa, entrarei em sua casa. Aqui não está dizendo, se alguém ouvir a minha voz e modificar o penteado, o corte de cabelo, a forma como usa a maquiagem, ele está dizendo, ele é a solução. E as mudanças precisam acontecer, primeiro, permitindo que o Senhor entre. E o mais ele fará. A gente às vezes complica um pouquinho, a gente quer que as pessoas mudem para depois vir ao Senhor, quando a gente sabe que isso não funciona. Nunca funcionou, nunca vai funcionar. Porque Ele é quem opera a única e verdadeira mudança na nossa vida. Então, nessa noite, esse convite que a gente usa muito esse verso com as pessoas que ainda não têm uma aliança com o Senhor, esse convite é para cada um de nós. O Senhor está batendo a porta de nossa vida ainda, possamos abrir a cada manhã, para que Ele não somente renove suas misericórdias sobre nós, mas continue operando de forma poderosa no íntimo de cada um. Amém? Glória a Deus. A Vivian vai cantar esse louvor comigo, e esse louvor é um convite para que você coloque sobre o altar de Deus, nessa noite de terça, quando você trouxe pedidos, agradecimentos, para que você coloque como primícia de tudo que você trouxe, coloque a sua vida sobre o altar do Senhor. Lembrando em todo tempo que todo que vai a Ele de maneira nenhuma será lançado fora. Amém? Agora. Essa é a Vivian. Ela é minha filha há 22 anos, graças a Deus. Ela não gosta que eu fale, mas quando eu percebo que tem lobo na circunvizinhança, eu faço questão de dizer, ela é solteira e não está disponível. Ok? Para chegar na Vivian, primeiro tem que passar pelo crivo e pela implicância do pai dela. É por isso que eu viajo pouco com ele. É verdade. Meditando a sós, sinto teu poder e ouço a tua voz dentro de mim. Te prometo, ó Deus, ser para sempre teu. Quero dedicar-te o meu viver e ser para sempre teu, para sempre teu, Senhor. Toma minha vida, és meu e eu serei sempre pra sempre teu, pra sempre teu. Eu sei, ó Pai, te entrego, és meu e eu serei sempre teu. Não posso explicar como pude andar longe dos teus braços de amor, mas
vez a tua mão, o meu pranto enxugou. Vida em ti achei e quero ser pra sempre teu, pra sempre teu, Senhor. Toma minha vida, és meu e eu serei sempre pra sempre teu, pra sempre teu, meu ser, ó Pai, te entrego, és meu e eu serei sempre teu. Pra sempre teu, pra sempre teu, Senhor. Toma minha vida, és meu e eu serei sempre pra sempre teu, pra sempre teu, meu ser, ó Pai, te entrego, és meu e eu serei sempre teu. Amém. Amém, glória a Deus. Vocês viram que ela fala mais grosso do que eu, né? Eu comecei na igreja cantando com a mãe dela e depois passei a cantar a mãe dela e ela se tornou minha esposa e hoje Deus me dá o grato privilégio de estar vivo e poder cantar com a minha filha. Deus é bom. Se eu contasse os detalhes para vocês, alguém poderia dizer: nossa, esse irmão, como diz lá na Bahia, é cuiudeiro, é loroteiro, mentiroso, inventa tanta história. Mas a minha vida, ela tem sido construída, e eu glorifico a Deus, de milagre em milagre. Cada conquista, cada coisa foi na base do milagre. Primeiro, quando casei, descobri que não podia ter filhos, e aí foi aquela tristeza. Comecei a passar de médico em médico e todos diziam a mesma coisa: você não engravida nem em sonho. E aí minha esposa, que trabalhava na Golden Cross, se lembra disso, ela me enviou para uma urologista. Eu falei: eu não vou. E ela disse: ela é a única saída. E o Senhor usou essa mulher e descobriu que o meu problema era mais simples do que se podia imaginar. Foi feita uma cirurgia e antes que algum outro tratamento que estava previsto pudesse ser feito, a minha esposa teve que extrair uma trompa e um ovário. E aí o que estava ruim conseguiu ficar pior. E os médicos eram conhecidos, todos trabalhavam com a minha esposa, e eles ficavam brincando. O ginecologista e o obstetra cuidava da minha esposa por um lado, e a urologista cuidava de mim do outro, e eles diziam: temos que acertar, porque ele só funciona a 50%, e ela agora a 50%. E quando menos esperávamos, eles deram 1 ano para começarmos os tratamentos de estimulação. Em questão de 5 meses, a minha esposa estava grávida, para a glória de Deus. E nesse cenário todo, minha mãe estava em fase terminal de câncer. E a minha mãe dizia assim: eu quero ganhar um neto, e é você quem vai me dar o neto. Eu dizia: a senhora sempre quer o mais difícil? A senhora tem 10 filhos, 3 homens, e logo o que não pode ter filho, a senhora quer que dê o neto? E ela dizia: e tem mais, vai ser homem. E nasceu o Eric. E 2 meses depois, minha mãe descansou no Senhor.
mas ela teve o privilégio de ver o neto, que no coração dela era o neto da promessa. E depois veio a Vivian, que aos 4 meses de gestação, a minha esposa contraiu catapora e os médicos disseram, tem que interromper a gravidez. Porque é uma irresponsabilidade deixar que essa criança se desenvolva e a gente não sabe o que pode acontecer. Mas tem coisas que a gente tem que decidir sozinho com Deus. E eu e minha esposa decidimos, por mais irresponsáveis que parecêssemos, que nós iríamos. E foram 5 meses de muita oração. E ela nasceu perfeita para a glória de Deus. Quando ela estava com 1 semana, a catapora se manifestou nela. E o médico disse, poderia ter se manifestado no útero, mas por um milagre, o vírus ficou incubado e se manifestou depois que ela nasceu. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que você adora, esse é o Deus que você louva. Esse é o Deus diante do qual você vem aos cultos de oração para colocar suas expectativas, para colocar suas frustrações, para depositar os seus medos, suas angústias. Ontem eu vi um outro milagre acontecendo. No sábado estávamos à tarde na igreja luso-brasileira em Newark e alguém pediu oração, fizemos um momento do poder e alguém pediu oração por um amigo que estava internado com diagnóstico de leucemia. E eu procurei aquele irmão e disse, eu quero visitar esse rapaz amanhã. E no domingo nós fomos à tarde. A família do rapaz não é adventista, eles não professam nenhuma religião, ele também não. E lá fizemos uma visita, cantamos, oramos, lemos alguns textos. Mas o salmo que eu escolhi para ele meditar naquela tarde não era um salmo de clamor, era um salmo de gratidão. E eu disse para ele, Gildásio, você já pode agradecer hoje. E a gente precisa ter esse hábito. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse que devemos apresentar nossas petições com ações de graças. Precisamos criar esse hábito. Eu disse para ele, Gildásio, eu escolhi esse salmo porque ele diz, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E fomos embora. E na segunda-feira, ontem à tarde, estávamos dando um passeio por Nova York e esse irmão, amigo do Gildásio, ele ligou para mim nervoso, muito nervoso. Ele dizia, Nadson, você está onde? Eu falei, estou em Nova York. Você acredita em milagre? Eu falei, eu acredito, minha vida é base de milagre. O Gildásio teve alta. Eu falei, como assim? Ele disse, eu não sei, mas o Gildásio está indo para casa. Eles iam começar um tratamento e Gildásio ia entrar numa lista para transplante. Eu falei, ele disse, ele quer que você vá na casa dele hoje. Porque ele disse que você provocou ele a agradecer e ele quer agradecer. E nós fomos, e estava uma festa danada por causa do jogo do Brasil, né? Aquela marmelada, enfim. E aí, fomos lá no apartamento do Gildásio e nos reunimos e fizemos um culto. E ele disse, olha, o médico falou que não era tão grave quanto se imaginava. Foram feitos exames mais apurados e eu vou fazer o tratamento em casa. E eu disse, Gildásio, Deus está te dando uma oportunidade de ouro. O que é que você vai fazer com isso? Essa vida que você tem agora pertence ao Senhor. Então, é desse jeito, igreja, que a gente tem que caminhar. Mas, às vezes, sabe o que a gente dá a impressão? Nossos cultos de oração parecem verdadeiros muros das lamentações. A gente só reclama, e isso e aquilo, e poucas vezes a gente agradece. Como foi feito hoje aqui, glória a Deus por isso. Porque a gente vem para pedir, diz a Bíblia no Salmo 30, aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cântico de júbilo, trazendo o quê? Trazendo os molhos, os feixes. A gente precisa voltar para trazer esses feixes e apresentar diante da igreja e diante do mundo, porque o seu Deus é vivo. O seu Deus está atuando. Mas quando você se cala e não testemunha, você dá a impressão de que igreja... Não é isso. Então a gente precisa voltar também. Quando a gente vem para pedir, a gente tem que estar disposto a voltar para agradecer, porque não há oração que não seja atendida pelo Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos à palavra do Senhor mais uma vez. E Everton, querido, muito obrigado, viu? Privilégio. Uma saudação para ele.
É sério, porque pense numa criatura que sofre na igreja, é sonoplasta. É pastor, sonoplasta e o cara que abre a igreja. E às vezes é tudo uma coisa só. O cara que abre a igreja é o sonoplasta, né? E a gente só se dá conta da importância deles quando eles não vêm, e aí fica todo mundo com a mão na cabeça. Pastor, falei, pastor, não era para eleger o Everton. Ou quando dá microfonia, né? Tem uns que são mais espertos, põe o som aqui na frente. Quem fica no fundo, quando dá microfonia, todo mundo faz assim, ó. Aqui está no som hoje. É o Everton, só podia. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Então a gente está te dizendo muito obrigado por essa obra que você faz para o Senhor. Mas nós, como irmãos, precisamos estar agradecidos porque você está aí. Amém? Glória a Deus. Eu queria ensinar um hino, um louvor para vocês. Um louvor que fala que nós devemos agradecer e louvar ao Senhor em todo o tempo. Não só quando as coisas vão bem, mas antes eu quero ir novamente ao livro de Atos para ler com você uns versos que estão no capítulo 16, se não me falha a memória. Isso, capítulo 16 do livro de Atos, tem um relato tremendo, maravilhoso por um aspecto e tremendo por outro. É a segunda viagem do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo havia determinado, ele separou-se de Barnabé e ele se decidiu a ir para a região da Ásia. Mas o Espírito Santo o impediu de passar para a Ásia. E ele foi para Troade e ali teve uma visão, onde um jovem macedônio, na visão, pedia que ele fosse à Macedônia. Olha que coisa linda. O Espírito Santo o direciona para Troade, de lá ele vai para a Macedônia. Olha, quando ele chega na Macedônia, na região de Filipos, eu acho bonito isso aqui. O verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Se você continuar lendo, vai descobrir que ali houve uma conversão entre as mulheres que estavam à beira do rio. Lídia foi alcançada e ela insistiu para levar Paulo e Silas para a sua casa. Mais adiante, no verso 16, novamente diz: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, olha, como ele enfatiza em 12 momentos, Paulo não estava em casa. Longe disso. Nós precisamos ter esse hábito de ter um lugar de oração. Onde quer que você esteja, para onde quer que você vá, você precisa ter um lugar onde ali, a sós com o Senhor, você possa derramar a sua vida, você possa derramar os seus pedidos e possa apresentar a sua gratidão também. Mas eu quero avançar com você. Paulo acabou se envolvendo num episódio onde ele foi acusado de forma injusta, foi condenado e levado para o cárcere. Verso 25, eles já estão no cárcere, Paulo e Silas acorrentados. Verso 24, para você entender como eles estavam. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ponto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem? E os demais companheiros da prisão escutavam. Igreja, isso é tremendo. Esses homens foram acusados de forma injusta, foram condenados e tratados como criminosos da pior espécie. Eles foram levados para o cárcere interior, lá no fundo, onde não entra a luz, onde mal entra o oxigênio, e agora acorrentados, depois de terem sido severamente açoitados, com as costas abertas. A Bíblia diz que por volta da meia-noite esses homens decidem orar e cantar hinos de louvor a Deus. Que nunca ninguém ouça sair de sua boca palavras que nunca deveriam ter saído. Palavras contra o Senhor. Palavras de revolta, palavras de queixume injusto. Mas que, se você não consegue força para louvar na hora da provação, silencie diante do Senhor.
e permita que a graça de Deus te alcance. Aqui temos um exemplo para nós. E o louvor que eu quero ensinar para vocês, ele diz assim no coro. Eu vou falando, vocês repetem comigo. Pode ser? Sim ou não? Então vamos lá. Louvarei, louvarei, louvarei ao meu Senhor, mesmo triste ou quando feliz, louvarei meu Redentor. Agora com um sorriso nos lábios e com mais energia nos pulmões. Louvarei, louvarei, louvarei ao meu Senhor, mesmo triste ou quando feliz, louvarei meu Redentor. Everton, é o CD1, faixa louvarei. Pode colocar o playback bem baixinho, que eu quero ouvir a igreja do Senhor louvando. Amém? Eu começo, na hora do coro, vocês levantam para a glória de Deus. Quando às vezes minhas forças sinto não vão resistir, eu me lembro das promessas que Jesus deixou para mim. E ouço a voz do meu Senhor dizendo: filho, estou aqui. Ergo os olhos para o alto e digo sempre: louvarei, louvarei, louvarei. Cadê a igreja? Louvarei ao meu Senhor, mesmo triste, ou quando feliz, louvarei meu Redentor. Pode sentar. Eu só ouvi as vozes femininas. Na próxima vez, só os homens louvam. Meu Jesus me prometeu seguir comigo aonde eu for. Se meus passos tropeçarem, sua mão me susterá. Seu poder eu já conheço, logo não vou duvidar. Ergo os olhos para o alto e digo sempre: louvarei, 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 louvarei ao meu Senhor. Louvarei ao meu Senhor, mesmo triste ou quando feliz, louvarei meu Redentor. Transformou a água em vinho, fez o cego enxergar, acalmou a tempestade e morreu para me salvar. Louvarei, louvarei, louvarei ao meu Senhor, mesmo triste ou quando feliz, louvarei meu Redentor. Só a igreja de pé. louvarei, Louvarei. Bem, mesmo triste ou quando feliz, louvarei meu Redentor. Amém. Alguém disse amém? Falaram amém de novo? Mas por que estão falando amém? Por que estão falando amém? Porque você decidiu louvar a Deus mesmo triste ou feliz? Foi por isso? Pode dizer amém. Ainda não é proibido dizer amém. Vai chegar o tempo em que será. Ou se vai. E aí a gente vai sentir uma saudade. A gente vai pensar: como era bom dizer amém. E eu não dizia, parecia que era proibido. Agora que é proibido, eu quero dizer e não posso. Então diga. O que significa o amém? Então, quando um crente com entendimento diz amém, ele está dizendo: Senhor, que seja desse jeito na minha vida. Então não tenha medo de dizer amém. O pastor Marcos disse que aqui não é proibido dizer amém. Se você disser amém, não vai levar um tiro na testa. Tá? Então diga amém com convicção. Com entendimento. Amém pipoca também não serve. Amém pipoca é aquele que a criatura fica amém, 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 amém. Não sabe nem porque está dizendo, mas ele não para de dizer amém. Então tem que ser amém com entendimento. O que significa aleluia? Louvai ao Senhor, louvores ao Senhor. E a gente fica assim meio, né, de falar aleluia, e o pessoal acha,
Acho que a abelha pentecostal mordeu ele ali. E a gente fica com receio de falar aleluia, né? Os anjos dizem aleluia. Deus habita no meio dos louvores. A gente não pode deixar de fazer o que é certo, porque tem gente por aí fazendo a coisa certa de forma atrapalhada. Vamos dizer aleluia, vamos dizer amém. Tá certo? Glória a Deus. Eu não quero sair daqui mais não, pastor. Tá gostoso aqui. Poxa, tá gostoso aqui, pastor. O senhor falou que eu ia me encantar com a igreja, mas achei que o senhor estava exagerando. Glória a Deus. Muito obrigado. A água está aqui, já até me esqueci da água. Ô Senhor. Aonde? Pega ele. Pronto. Está escondida, né? Quem souber onde ela está, morre. Vivian, abre aqui para mim, por favor. Nós vamos mais uma vez a palavra do Senhor, agora no livro, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu preciso colocar diante da igreja de Deus a minha gratidão, porque verdadeiramente grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. E eu já estava sendo contado com aqueles que descem a cova, quando Deus decidiu renovar propósitos de vida para comigo. E você também é responsável por isso. A irmã me abraçou ali na entrada e ela falou: irmão, oramos tanto pelo irmão. E o irmão Pedro da Luz, ele viu que eu estaria por aqui esses dias e me encontrou na internet, e numa euforia tão grande que ele dizia: irmão, eu já achava que tu estavas morto. E aí ele vibrava de alegria e já fez um convite para estarmos lá em Cabo Verde, num congresso que a igreja dele está organizando. Mas isso não tem preço. Eu não sei se é assim com vocês, mas eu me sinto muito mais feliz quando eu intercedo por alguém e vejo a resposta da oração na vida daquela pessoa, do que às vezes quando acontece comigo mesmo, porque a gente percebe quão dinâmico é esse processo de oração e quão verdadeiro, né? Oramos e o Senhor nos ouve. Não há oração que não seja ouvida e que não seja atendida. E eu quero agradecer à Igreja de Deus pelas orações que fizeram em meu favor. Eu já podia até estar descansando no Senhor, mas vocês clamaram e o Senhor se inclinou para ouvir o clamor da sua igreja. Amém? A segunda carta de Paulo aos Coríntios. Procure aí, por favor. Capítulo 1. Capítulo 1, versos 3 e 4. Eu não conhecia esses versos, eu já tinha lido, mas essa coisa de ler a Bíblia não sei quantas vezes é interessante. Você pode ter lido 40 vezes, na 41ª você vai estar sempre descobrindo como é nova a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Amém para todo mundo? Diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Igreja de Deus, esses versos me ensinaram muitas coisas. Obrigado, pastor. Me ensinaram, primeiro, que nós nunca sofreremos sozinhos quando tivermos que sofrer. O Senhor é a nossa consolação. Segundo, o Senhor não produz, não provoca sofrimento para nenhum dos seus filhos. O Senhor não tem prazer em que soframos. E o inimigo tem lutado para nos fazer responsabilizar o Senhor pelos sofrimentos desse mundo. E outra coisa, quando somos consolados por Deus, temos a obrigação de buscar consolar outros que sofrem como nós, ou mais do que nós, levando até eles a mesma consolação com que nós mesmos fomos contemplados na hora da nossa tribulação. E hoje eu vivo assim, eu chego no lugar, quando tenho a oportunidade de visitar alguém, vamos lá. Porque quando eu estive no domingo, lá no hospital com o Gildásio, era como se eu dissesse assim: Senhor, me ajuda a mostrar para ele que eu já estive numa situação parecida e o Senhor me consolou e me ajudou. E pode ser assim com ele, se ele crer e se for da tua vontade.
Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo para mim. Ela diz também que nada acontece por acaso na vida do crente, na vida do filho ou da filha de Deus. Mesmo não sendo o Senhor quem promove sofrimento, quando Ele permite, Ele tem um propósito grandioso. Quando o Senhor permite que os dardos inflamados do maligno cheguem até a nossa casa, a nossa vida, não é para que sejamos destruídos ou abalados, mas para que sejamos renovados e restaurados. Porque, de outra forma, talvez não fosse possível. Na escola do sofrimento, haverão de passar todos aqueles que irão estar com o Senhor face a face um dia. Ninguém se engane, uns vão passar mais tempo, outros menos, mas todos haveremos de passar por essa escola. E felizes, bem-aventurados aqueles que, passando por essa escola, aprendem a lição. Eles estarão crescendo cada vez mais. E se não aprender, vai para a repetência, pela misericórdia do Senhor. Mas, igreja, haverá o dia em que estaremos face a face com Ele. Quando a obra que Ele começou em nós, e essa obra está em andamento, essa obra vai ser completada, nós diremos a uma só voz, bendito seja o nome do Senhor, por tudo que eu enfrentei até chegar a Canaã celestial. Nós diremos, Senhor, se pudéssemos ter visto o fim desde o princípio, faríamos tudo do jeito que o Senhor fez. Nós glorificaremos o nome do Senhor ao depositar aos seus pés a coroa, agradecidos, e reconheceremos que todas as provas serviram para manter o nosso barco fiel ao rumo que é a Canaã celestial, nosso porto seguro. Nós hoje aceitamos pela fé e porque temos visto provas de que o nosso Deus está conosco, mas naquele dia compreenderemos de fato, plenamente, que verdadeiramente todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir para o Everton passar rapidinho umas fotos ali do que aconteceu conosco em 2010. Eu convivo com psoríase há 20 anos. Eu fui diagnosticado como portador de psoríase. É uma doença crônica, autoimune, portanto, é uma doença que a ciência ainda não desenvolveu cura. Existe paliativo, toda espécie de vários tipos de medicação. E em 2010, nós fomos levados a uma clínica de um médico muito chique lá em Salvador, com preço de consulta chique, com remédio chique, e ficamos 2 meses usando uma medicação que parecia a 8ª maravilha do mundo, e ao cabo de 2 meses se descobriu que a medicação estava suprimindo a ação do meu sistema imunológico. Quando eu parei de usar o remédio, a enfermidade retornou num efeito rebote, um efeito tremendo, me debilitando e tomando quase 100% do meu corpo. Pode ir passando, Everton, não demora não, coisa feia a gente não... Isso, pode ir passando. Isso, só esse detalhe, para só um pouquinho para eu explicar para a igreja. Nós, quando tentamos retornar para o tal médico, ele exigiu que eu pagasse uma outra consulta, mesmo tendo dito que eu poderia voltar depois de 60 dias para uma revisão. E, enfim, eu não consegui voltar para esse médico, não que eu fosse usar mais alguma coisa que ele recomendasse, mas para que ele visse o resultado do remédio dele. E ele dizia, uma loção para o corpo, uma loção para o cabelo, um comprimido, banho de sol, todos os dias durante 60 dias. Nos primeiros 30 dias estava uma maravilha, mas ao cabo dos 60 dias, ao cabo de 45 dias, eu estava numa viagem bem longa na região do Pará, e a medicação acabou, eu não tinha como providenciar a receita, e a doença, então, começou a aparecer de forma descontrolada. Quando buscamos ajuda na terapia alternativa, tratamento natural, nós descobrimos que o que estava acontecendo com as minhas pernas é que, além da enfermidade, eu estava com queimaduras de 1º grau. Ali haviam placas, irmãos, que soltavam e a minha pele tinha dificuldade de se consolidar. Porque o médico dizia, passa a loção e toma banho de sol. Passa a loção e toma banho de sol. Quando eu levei a receita para o terapeuta natural, e ele olhou, ele falou, meu Deus, isso era uma bomba relógio, ia explodir a qualquer momento. Aqui tem uns componentes que, sob a ação dos raios solares, eles provocam queimaduras. E você está com queimaduras de 1º grau nas pernas. Agradeça a Deus que é só nas pernas. Pode ir passando, querido. E aí a psoríase, ela atua no sistema imunológico e se manifesta na pele.
ali já foi na metade do tratamento. Não sei se vocês percebem. Pode parar nessa foto, por favor. Mas no tratamento natural, com 1 mês, as feridas já tinham desaparecido e a pele foi se consolidando lentamente. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E o médico disse assim, olha, tratamento natural não é para qualquer um, não, é para macho. Eu falei, oi? Estou dentro. Estou dentro. Mentira. Ele dizia assim, ou faz ou morre. Eu digo, eu não vou morrer, não. Eu vou fazer. E eu gosto dessa foto, porque essa foto foi no meio do tratamento. Ainda dá para ver algumas manchas, algumas feridas. E essa foto, para mim, e esse sorriso desse camarada ali, me revelam que aquilo que parecia estar acontecendo para a minha destruição, Deus estaria usando para a minha restauração e renovação espiritual. Para a renovação da minha vida, para a renovação da minha casa, para a renovação da minha fé, para a renovação da minha família e de muitas outras pessoas. Por quê? O médico me proibiu de cantar, de viajar, de ir a lugares com muita gente. E tivemos que cancelar uma agenda de 6 meses. E eu dizia, mas doutor, eu estou vivendo disso. Como é que paga a conta? Luz, água, telefone, escola, comida dos inchadinhos, como é que paga? E aí, como é que fica? E ele dizia, tem que ter fé agora. Ou você para ou você morre. E minha esposa saiu desmarcando a agenda toda de 6 meses. E a igreja teve misericórdia. E a notícia foi correndo de que o Nath estaria doente. Só que a minha esposa não explicava qual era a doença. E aí começaram a dizer que eu estava com câncer de pele, câncer de garganta, câncer de... Como foi que o irmão Pedro falou? O irmão Pedro disse que soube de um câncer lá, que eu tinha morrido já. Só arranjava câncer. Engraçado que quando não sabem qual é a doença, arranja logo a pior, né? E não, irmão, é câncer. Só não arranjaram câncer de mama para mim, mas o resto, tudo que vocês pensarem de câncer, arranjaram. E aí, resultado, a Rede Novo Tempo entrou em contato com a minha família e falou, olha, vocês têm que expor a família, não tem jeito, porque uma enfermidade em alguém que não é muito conhecido não causa impacto, mas uma pessoa conhecida gera uma celeuma. E as pessoas estavam ligando para a rádio, mandando mensagem para a TV Novo Tempo, e as pessoas não sabiam explicar. E aí minha esposa deu uma entrevista, eu dei uma entrevista lá na clínica, e aí minha igreja começou um movimento de oração intercessória que eu não consigo avaliar, não consigo mensurar o tamanho desse movimento. Eles tiraram meu celular na clínica, me impediam de entrar na internet, porque eu começava a ler as mensagens que vinham de tudo quanto é canto, e eu ficava muito emocionado, eu chorava. E a psoríase, né, como quase toda doença autoimune, ela também é psicossomática. Ela está atrelada a questões emocionais. Então, eu não podia me emocionar, nem que fosse por muita alegria. Mas a minha esposa teve o cuidado de imprimir. Eu tenho em casa lá um bloquinho com mensagens que vieram de tudo quanto é canto do mundo. De vez em quando eu leio, para lembrar a grande oportunidade que o Senhor está dando para mim de estar vivo e glorificando o nome dEle. E entre essas tantas mensagens, eu não esqueço a mensagem de um colportor, que eu não lembro o nome, mas era uma mensagem que vinha do sertão do Nordeste. E na mensagem ele dizia assim, caro irmão, ninguém que tendo se colocado à frente no exército de Emanuel ficou imune aos ataques do inimigo. Entretanto, foram sempre muito mais do que vencedores. Tenha bom ânimo. Algumas pessoas diziam assim, irmão, medite nas letras das músicas que você canta. E aí eu entendi, Senhor, chegou a minha vez. Chegou a minha vez de ser consolado também, de ser alcançado pelo Espírito de Deus. E hoje, igreja, quando eu canto, é como se Deus dissesse para mim, agora você tem um selo de autorizado. Agora você sabe do que você está cantando. Porque você não está cantando do que ouviu falar. Você está cantando do que viu acontecer na sua própria vida. E Deus é maravilhoso. Porque a minha oração era diferente da oração da igreja. A minha oração não era por covardia. A minha oração era assim, Senhor, eu já posso descansar. Eu sei que o Senhor vai cuidar da minha família. Sabe por que, igreja? Porque havia uma paz tão grande naquele momento que não combinava com nada do que estava acontecendo. Depois de quase 30 dias na clínica, quando parecia que estava tudo bem, alguma coisa fugiu do controle e eu tive uma recaída absurda. E essa recaída veio acompanhada de um princípio de infecção generalizada.
Um outro médico foi chamado e quando ele me examinava, ele dizia, você está com icterícia, você está com insuficiência respiratória, insuficiência hepática, você está com taquicardia aguda, eritematose, que era uma vermelhidão absurda do pescoço para baixo, uma hipersensibilidade, a pele doía o tempo inteiro. Eu tinha espasmos musculares que ora pareciam cãibras apertando os músculos, horas afrouxavam que eu não tinha força para ficar em pé. Vômitos, desmaios e desnutrição. E alguém disse, mas como desnutrição? E aí eu tive que confessar um pecado. Eu estava 24 dias comendo comida crua. Chegou num ponto que eu não aguentava mais. Aí quando vinha o prato da comida, eu jogava fora uma parte. E outra parte eu mastigava, chupava o caldinho e cuspia o resto. Quando aparecia uma cenoura, eu começava a chorar. E aí o que acontece? O médico disse, você está desnutrido, você não está seguindo o tratamento direito como é para ser feito, camarada. E aí o outro médico disse, você tem que ser internado agora, em Salvador. Eu estava numa clínica no IAN, no internato, que fica 1h45 de Salvador. E ele disse, você tem que ir para Salvador agora, vai ser levado de ambulância e vai ser internado no Hospital das Clínicas, ou você vai morrer. E aí ele dizia para mim, você consegue imaginar um homem com a corda no pescoço? É você hoje. Mas o outro médico, o naturista, ele estava do lado, aí ele fazia assim. Aí o de cá dizia, coisa tá feia. Aí o de lá olhava para mim e fazia. Aí o outro disse, você já pode ver vovó pela greta. Aí o outro fazia assim. Eu falei, Senhor, eu vou ficar com a da direita. Quando o outro médico foi embora, o naturista disse assim, olha, ele não está errado. Você está no processo ainda de desintoxicação. Você não vai morrer assim, não. A gente vai te encaminhar de ambulância, mas se acalma. Mas havia uma paz tão grande que se eu fosse morrer naquela hora estava tudo bem. Uma paz que não combinava com nenhum daqueles sintomas. E essa paz eu sei que vinha do trono de Deus. E eu sei que os clamores do exército do Senhor estavam surtindo efeito. Na noite anterior a essa crise, eu acordei na madrugada para beber água e desmaiei. E quando recobrei os sentidos, eu fui, bebi a água, peguei lá uma meia dúzia de bananas que eu vi, voltei para o quarto com a meia dúzia de bananas, comi, ainda pensei assim, será que é a fome da morte? Porque dizem que quando a pessoa está para morrer, ela dá uma... E aí eu não conseguia dormir, é lógico, depois de meia dúzia de bananas, e eu fiquei conversando com o Senhor. Chovia muito, né? Mês de julho ali, e eu fiquei sentado na cama conversando com o Senhor. Irmãos, eu avancei o resto da madrugada, era umas 3 e pouca da manhã, e eu vi o dia amanhecendo e eu estava conversando com o Senhor. E eu disse, Senhor, agora eu preciso orar por mim, porque eu já orei por todo mundo que eu me lembrei. E a minha oração eu lembro muito bem, eu disse assim, eu não te peço mais que me cures. Eu peço que tu me concedas tua graça. Porque durante muitos anos eu briguei com Deus. Eu fiz birra, eu fiz chantagem, eu quis barganhar. Eu disse, Senhor, me cura que eu vou ser o melhor servo que tu tens. Olha a arte de criança, né? Me cura para eu te servir melhor. E aí quando não veio a cura, veio uma revolta. E eu me atrevi a dizer para Deus, eu nunca mais vou te louvar. Eu só volto a te louvar depois que tu me curares. Sabe o que ele me disse? Eu até me preparei para o raio, né? Mas não veio o raio, não. Veio a voz de Deus, suave e firme, dizendo, filho, minha graça te basta. Mas eu não aceitei de primeira logo, não. Eu fiquei brigando com Deus. Senhor, eu estou pedindo cura. O Senhor não está entendendo. E ele continuou. Minha graça te basta. E hoje, irmãos, quando eu canto, eu consigo entender um pouquinho do que Davi quis dizer no Salmo 62. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. E quando eu mudei a oração, parei de pedir cura e passei a pedir graça, eu não fiquei curado. Mas as dores já não eram tão intensas e eu descobri que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E que eu não preciso estar
plenamente bem para servir a esse Deus, para proclamar as maravilhas desse Deus. E aí minha vida ficou mais fácil. Então, lá naquela madrugada, eu falei: Senhor, não te peço que me cures, mas que me des a força para suportar o que for necessário e que me des tua graça. E se eu tiver que descansar agora, que eu descanse em Cristo. E o Senhor me guarde para a manhã gloriosa da ressurreição. Mas a igreja orou diferente. A igreja ficava: Senhor, tem misericórdia do teu filho, filho da tua serva. Senhor, ajuda este servo. E o Senhor se inclinou para ouvir o clamor da sua igreja. E eu não podia fazer outra coisa a não ser dizer: Senhor, eis-me aqui. E renovei meus propósitos de louvar e engrandecer esse Deus. E aqui estamos nós juntos. Lá fora pode até pegar e dizer: ele é de verdade. Eu orei, o homem estava na cova e o homem está aqui, para a glória de Deus. É assim que algumas pessoas me abraçam. Quando eu rodo aí pelo Brasil, algumas pessoas dizem: irmão, eu estou esperando sair todo mundo para eu pegar no irmão. Porque o irmão é o troféu da minha oração intercessória. Eu clamei e eu estou vendo o irmão aqui, vivo para a glória de Deus. Essa é a oração. Esse é o poder da oração. Esse é o poder que alcança aqueles que oram e que se entregam ao Senhor. Amém? Nós vamos fazer agora um momento especial para orarmos nesse culto. Estamos já chegando ao finalzinho, mas eu ainda queria apresentar mais uns 2 louvores. Posso? Só 2? Posso? Obrigado. Everton, tem alguém orando por mim? Eu já gostava desse hino, e depois de tudo isso que eu vivi, esse hino ganhou um sentido novo para mim. E eu quero que você fique em pé agora, nesse culto de oração. Isso. Muitos pedidos foram apresentados aqui, alguns não houve tempo, mas segura a mão da pessoa que está aí com você, segura a mão o pessoal da esquerda, segura a mão do pessoal da direita, isso. Isso. Chega mais para cá. Isso, minha irmã, segura a mão dos nossos irmãos que estão ali. Alguém tenha misericórdia, segura a mão do Everton. Isso. Enquanto durar esse louvor, você está recebendo um desafio e um privilégio. O desafio é: esqueça dos seus próprios pedidos. E o privilégio é: interceda por essas pessoas cujas mãos você está segurando. Deixe que eles intercedam pelos seus pedidos. Curva a sua fronte. Enquanto durar o louvor, Everton vai soltar o playback. Nós vamos subir em oração à presença do Senhor. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Se anjos velam por mim, mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai. Eu creio sim, sei que anjos velam por mim. Só no mundo
essas trevas, sem ter rumo ou direção, alguém de gênios com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Nosso Deus e Pai que nos céus habitas, a Ti toda a honra, glória, louvor e adoração aqui neste lugar e em todo o universo onde Teu nome é proclamado e reconhecido. Tua igreja, Senhor, está aqui reunida. Está tão bom, Senhor. Estamos sentindo tanto a influência do Teu Santo Espírito que quem dera o Senhor voltasse agora para nos levar, para estarmos contigo por toda a eternidade. Não chegou o tempo ainda. E enquanto estivermos aqui, temos a certeza do Senhor ao nosso lado. Agora intercedemos um pela vida do outro, vivenciando o conselho da Tua palavra. A Tua palavra diz, orando uns pelos outros para serem curados. E assim, Senhor, clamamos. Suplicamos um pela vida do outro. Jó orava pelos seus amigos, quando o Senhor mudou a sua sorte. E assim estamos fazendo, clamando um pelo outro, para que assim nos edifiquemos em Cristo e como corpo de Cristo, e cresçamos em glória, de bênção em bênção, de prova em prova, sim, mas sobretudo de vitória em vitória. Derrama tua unção sobre tua igreja, sobre teus filhinhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Eu quero oferecer um último louvor, e eu trouxe em forma de vídeo. Temos algumas crianças, aliás, não temos crianças aqui hoje não, né? Pré-adolescentes, né? Depois dos 8 ninguém quer mais ser chamado de criança. Mas enfim, temos umas crianças de 40, 50, 60, enfim. O Everton vai soltar o playback, mas antes, ou melhor, o vídeo, mas antes que ele solte o vídeo, eu quero ir até a palavra de Deus com você mais uma vez, agora no livro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, eu não vou ler a história inteira, você vai ver a história no vídeo, você já conhece a história, mas eu quero ler o que disse o Senhor a este homem que, com a angústia, clamava por um milagre na sua vida. Livro de Marcos, e eu estou em Mateus, perdão, é a velhice. Marcos capítulo 4. Amém para todo mundo? Marcos capítulo 4, e eu quero ler desse capítulo 4 apenas o que diz o verso 36. Vamos ler o 35 para contextualizar. O 35 diz: falava ele ainda, se referindo a Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, a quem disseram: tua filha já está morta. Por que ainda incomodas o mestre? Capítulo 5, igreja, perdão. É o 5, perdão. Vocês já acharam até que minha Bíblia veio de... Não é nem questão de versão, é de impressora mesmo. Vamos lá, é o 5, verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já está morta, por que ainda incomodas o mestre?
O verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Antes ele disse para a mulher com fluxo de sangue: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. O Senhor está te dizendo hoje: não temas, crê somente. Ele te convida a andar, não por vista, mas por fé. Não pelo que você pode ver ou tocar, mas pelo que o Espírito Santo lhe possa fazer crer. Avance. Amém? Vamos lá. Agora, muito silêncio, que as crianças precisam prestar atenção a esse vídeo. Pai. Minha filha, eu estou aqui. Eu vou morrer. Não. Não vai. Só repete o nome dele. Jesus. Sim. Me leve até Jesus. Todos que seguirem Jesus são inimigos de Deus. Não. Não. Eu não vou escutá-los. Eu irei. Nós iremos até Jesus. Não é fácil todo dia acordar e enfrentar as lutas sem desanimar, ter certeza da vitória, uma fórmula ou resposta para todos os problemas resolver. Esquecemos que bem perto há um Deus. Como homem ele próprio já viveu e enfrentou dificuldades, até a morte foi levado, dando amor assim nunca se viu. Ele é a esperança que não falhará, ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, ele satisfaz, e na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer, ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer, nele a vida fim não há de ter. Esse Deus conhece cada coração e está pronto para bênçãos conceder. É preciso confiança, fé, amor e esperança, uma entrega sem reserva. Ele é a esperança que não falhará, ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, ele satisfaz, e na tempestade é a paz.
seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Nele a vida fim não há de Amém. Nós vamos falar com Deus nessa hora. E o meu convite é para aqueles que necessitam aprender a andar por fé e não por vista. Para você que tem um desafio à frente e que está temeroso quanto ao resultado, meu convite para que você entregue ao Senhor e se coloque de joelhos nessa hora, se assim você desejar, porque nós vamos subir à presença de Deus mais uma vez. Santo e eterno Deus, gratos te somos por esse culto em tua casa e mais do que isso, na tua presença. Vamos voltar para casa, Senhor, mas vamos voltar com o nosso coração ardendo, porque ouvimos o Senhor falando conosco. E o Senhor tem a proposta de grandes vitórias para a nossa vida. E muitas dessas vitórias estão dependendo de que nos lancemos aos teus pés e permitamos que o Senhor opere plenamente em nós. Por isso nos colocamos de joelhos nesta hora. Retira de nós, Senhor, aquilo que possa estar impedindo a ação do teu Espírito em nossas vidas. Coloca em nós aquilo que nos falta, para que o Senhor possa fluir de forma plena e completa em nosso corpo, em nossa mente, em nosso ser por inteiro. E os outros sejam forçados a dizer: o Deus que opera na vida deste homem, desta mulher, é o Deus verdadeiro. E outros sejam levados a te conhecer por aquilo que verão do Senhor em nossas vidas. Nos colocamos de joelhos suplicando: Senhor Deus, lava-nos no sangue remidor de Cristo. Entregamos nossos negócios, nossa casa, nossos filhos, nossos segredos, nossa ansiedade. Entregamos tudo ao Senhor, lembrando que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua unção seja derramada sobre teu povo. Que a tua unção seja assegurada ao teu filho e servo, pastor Marcos. E a Leilane, que também como pastora sempre esteve ao lado dele. A tua unção se renove sobre eles. Que sabedoria vinda direta do teu trono seja colocada nos lábios e no coração deles. De forma, Senhor, que o inimigo não tenha poder sobre esse ministério, mas que eles cresçam para a tua glória, a ponto de um dia colocarem todas estas ovelhas no aprisco celestial e dizer: aqui estão, Senhor, as ovelhas que tu me confiastes. Muito obrigado, Senhor, porque tu sempre ouves as nossas orações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de sairmos, eu quero mais uma vez agradecer à igreja esse privilégio de compartilhar desses momentos com vocês. Eu sempre sou o maior beneficiado cada vez que o Senhor me dá um privilégio desse. E peço que vocês continuem orando por mim, pelo meu ministério, pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu filho, que está há 8 anos distante dos caminhos do Senhor e que há um mês atrás me deu um dos presentes mais caros e raros da minha vida, um neto. O meu neto sábado agora fez 1 mês, o Bernardo. E eu estou aqui roxo de saudade, porque saí de casa ele estava só com 15 dias e quando chegar lá já vai ser outra criança, né? Enfim. Então orem por nós, por favor. Quero agradecer a acolhida da Igreja do Senhor e dizer também que coisa linda, não sei quem preparou, quem arrumou a igreja aqui.
Quem decorou? Meu Deus, que coisa linda, né? E parece até que eu sabia, eu vim combinando, né? Fiquei inserido no cenário. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor renove graça sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Você pode sair louvando e saudando um ao outro, e lá fora nós vamos ter o privilégio de cumprimentar a igreja.